Konnichiwa Brasil, tudo bem, tudo bom? Ignora minha franja hoje porque ela tá um caos. Se você acabou de chegar nesse canal agora, eu sou a Jéssica, muito prazer, tudo bem, tudo bom? Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo e ativa o sininho, porque estamos tentando postar um pouquinho mais, então se inscreve e ativa o sininho, tá? Muito obrigada de nada. Uma coisa que eu notei nesses últimos tempos é que esses 6 meses que passaram já de 2019, eu tô viajando muito mais do que eu já viajei em, sei lá, 2 anos. Acabou o ensino médio ali, eu meio que parei no tempo, sabe? Fiquei só naquela rotina de fábrica, casa, casa, fábrica. Essa era a minha vida, eu sei, é um pouco triste, mas minha vida era assim. Vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes que eu não saía de casa, só ficava assim no meu cantinho. E aí veio o YouTube pra quebrar essa barreira que eu estabeleci. E simplesmente aos poucos eu meio que fui me abrindo para o mundo, começando a fazer as coisas, começando a sair, começando a viver. Essa é a realidade. E hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu aprendi durante essas minhas viagens recentes. E lembrando que viagens que eu digo não é de um país para o outro, infelizmente, ainda. Mas mesmo assim eu aprendi algumas coisinhas e quem sabe ajude alguém. Primeiro item, dizer mais sim. Toda a minha pré-adolescência eu meio que passei numa bolha. Talvez porque a minha criação foi um pouco... como fala old school em português? Eita, nós. Moda antiga, moda antiga. Minha criação foi meio que a moda antiga. Então toda vez que os meus amigos da escola me chamavam pra sair, eu tinha que falar para os meus pais pra onde eu ia, com quem eu ia, que horas que eu ia, que horas que eu voltava. O que mais? Não podia dormir fora de casa, enfim. Basicamente é isso. E eu tinha muita preguiça de passar por todo esse interrogatório. E eu simplesmente não ia. Eu ficava com preguiça de perguntar as coisas, de ter que responder. Eu não ia. A partir daí eu comecei a ficar muito caseira. Eu me acostumei a ficar só em casa. A primeira vez que eu saí sozinha, que eu tive vontade de sair, foi quando eu completei 20 anos, se eu não me engano. E eu fiz um vídeo, inclusive é o primeiro vídeo disponível nesse canal aqui. Se você não viu, está nos cards, pode ir lá ver. E esse ano de 2019, a minha amiga Eliana, fotógrafa, que mora, eu acho que em Tóquio, ela deve morar em Tóquio, eu não lembro onde é que ela mora. Ela me chamou pra ir pra Tóquio, assim, do nada. No começo eu tava meio que relutante, porque eu nunca tinha ido pra Tóquio, eu nunca tinha ido pra lugar nenhum. Quando eu saí era só pra Nagoya. Nagoya é a minha cidade, eu sempre vou para lá. Então eu não ia pra Tóquio, eu não ia pra Osaka, eu nunca tinha ido pra lugar nenhum. E aí quando ela me chamou pra ir pra Tóquio, eu falei, já pra desistir e não ir, sabe? E aí ela me contou que a Jessica Kobeissi estava no Japão e que iria fazer um encontrinho em Tóquio. Pra quem não sabe, a Jessica Kobeissi é uma fotógrafa americana e eu gosto muito do trabalho dela. Acompanho os vídeos dela no YouTube. Não sei, eu tava meio pensativa. Só que aí eu parei pra pensar e eu cheguei à conclusão de que eu tava perdendo muitos momentos na minha vida com apenas 22 anos, né? Na época eu ainda tinha 21. Mas mesmo assim, eu tava perdendo muitos momentos e muitas coisas legais porque eu recusava o convite das pessoas pra ir nos lugares dos rolezinhos, entendeu? Aí eu decidi não pensar demais, pra não dizer não, e comecei a dizer mais sim. Basicamente essa é a história. Foi meio que o pontapé pra mim ter experiências únicas que eu tive nesses últimos 6 meses. Eu não teria conhecido a Jessica Kobeissi, eu não teria pego uma tarântula, eu não teria pego uma anaconda na mão, eu não teria estudado fotografia, que é uma das coisas que eu mais gosto, se eu tivesse dito não pra essa viagem de Tóquio. Então digam mais sim. Vocês não vão se arrepender. Segunda coisa, levar uma mala é importante, muito importante. Quando eu fui pra Tóquio, eu pensei, não vou levar uma mala, eu vou ficar só 2 dias, não faz sentido eu levar uma mala, sendo que eu não vou levar tanta coisa. Não precisa de mala. Eu me baseei muito na viagem que eu fiz pra Osaka, quando eu fui pra Universal. Gabriel, meu amigo, passou uma noite no hotel e levou só uma mala com as roupas dele. Aí eu fiquei pensando nisso e aí eu decidi ir pra Tóquio só com uma mala, uma bolsa de mão, só que eu não estava levando só roupas pra essa minha viagem, eu tava levando meu MacBook, eu tava levando as minhas 2 câmeras, as minhas lentes, o meu adaptador, o meu HD externo, o meu powerbank, documentos, carteira, maquiagem, no rolê todo. Ou seja, eu sofri. Foi muita coisa pra uma bolsa e uma mochila. Levem uma mala que é importante. Terceira coisa. Ansiedade não cai bem. Eu tava muito ansiosa, principalmente porque eu tava indo sozinha e eu só ia encontrar com a minha amiga lá em Tóquio. Eu não consegui dormir no ônibus, não dormi mais que 1 hora no ônibus. Sério, não
consegui. Nem sair do ônibus pra ir no banheiro eu fui. Se vocês assistirem o vlog que eu fiz em Tóquio, dá pra ver claramente o quanto eu tava cansada, tipo, num estado deplorável. A minha ansiedade gerou cansaço, o cansaço gerou o meu não rolê com a Pris e com o Harayuki, o que é uma pena porque eles foram tão legais comigo e eu tava muito cansada pra dar um rolê com eles de noite. Mas tudo bem, isso daí a gente discute outra hora. Próxima vez que eu for pra Tóquio vai dar tudo certo e aí a gente vai conseguir marcar alguma coisa pra fazer, não vou estar tão cansada e enfim. Quando vocês forem viajar, tentem controlar a sua ansiedade. Ficar ansioso não vai te ajudar em nada, não vai fazer você chegar mais rápido no lugar, muito pelo contrário, as horas vão passar cada vez mais devagar, porque você vai ficar de 5 em 5 minutos olhando pro relógio pra ver quanto tempo falta pra chegar. Tentem se acalmar, porque você vai conseguir chegar no lugar. Calma. Quarto item, saber inglês faz diferença. É muito comum pessoas que nunca vieram pro Japão achar que saber inglês não vai fazer diferença, mas faz. Na verdade, meio que depende um pouco, porque cada pessoa é diferente, tem experiências diferentes e vai para lugares diferentes. O inglês aqui no Japão é a quarta língua mais falada, não tem tanta relevância como o chinês, por exemplo. Então, geralmente, a pronúncia deles não é muito boa de se entender. E muitas vezes eles também não entendem quando a gente fala inglês. Só que tem lugares que sim, eles entendem, eles conseguem, no caso os estabelecimentos, né, eles conseguem te atender super de boa. E também tem as placas nas ruas, as indicações nos metrôs, nos trens também. Então, de certa forma, o inglês faz sim diferença na sua vida se você parar pra analisar em questão de modo geral. Não tô dizendo que você vai conseguir se virar só sabendo o inglês aqui no Japão, mas saber o básico faz diferença sim. E não só aqui no Japão, né? Em qualquer lugar do mundo. No meu caso, fez uma super diferença nessa última viagem que eu fiz. Pra você que não me acompanha nas redes sociais, eu sinceramente acho que você deveria. Então tá aqui o meu Instagram e o meu Twitter. Me segue lá. Eu fui pra Osaka fazer um workshop de fotografia, só que a professora não era brasileira, ela era americana. Então antes de ir, eu pensei, ou eu uso o basicão de inglês que eu sei, ou eu digo mais uma vez não e provavelmente me arrepender depois. Eu resolvi arriscar. E vocês acreditem ou não, isso eu tô falando, tipo, é muito sério. Na mesma semana que eu decidi que eu faria o workshop, a Cambly entrou em contato comigo pra mim testar o aplicativo deles. Parece que previu o perrengue que eu ia passar em Osaka. Quando eu fui pro encontrinho com a Jessica Kobeissi lá em Tóquio, foi muito complicado, porque lá só tinham pessoas falando inglês e eu não tô acostumada a conversar inglês com as pessoas. Os gringos não estão no meu ciclo de amizade. Consegui me virar, mas foi difícil. Então antes de fazer essa viagem, né, que a Cambly entrou em contato comigo, eu resolvi mais uma vez dizer sim, e eu testei o aplicativo deles. Pra quem ainda não conhece, a Cambly é uma plataforma de aulas de inglês com professores do mundo todo. Eu fiz uma aula de 15 minutos pra testar. No começo eu tava morrendo de vergonha, não sabia o que falar para o professor, não sabia o que conversar, não tinha assunto. Mas depois de alguns minutos a gente foi, tipo, conversando, meu inglês foi saindo. Foi uma conversa super descontraída, sabe? Pena que durou só 15 minutos. Mas depois eu tive uma segunda aula. Lógico que essa segunda conversa foi muito melhor do que a primeira, né? Não tem como você aprender inglês de um dia pro outro. É só conforme o tempo mesmo. Quanto mais você pratica, mais os seus ouvidos e a sua fala melhoram. Então, inglês é na prática mesmo. Como é que funciona o aplicativo da Cambly? Basicamente, você entra na plataforma deles, procura lá um professor online e se ele estiver ocupado, não tem problema, porque vai aparecer o tempo que ele vai demorar para estar disponível de novo. Mas tem muitos professores nativos em tudo quanto é canto, então as aulas estão disponíveis 24 horas por dia, ou seja, tem americano, tem britânico, tem australiano, tem canadense, vários sotaques de inglês para você escolher. Uau! Do you think you will make any videos in English? Yeah, maybe. You could. I'm listening to you speak and I can hear that you sound a bit hesitant, maybe a bit cautious, so you probably could do with speaking practice just so you feel more comfortable in English. But in terms of errors, I'm not noticing any mistakes. You speak really well, so you should do that. That would be amazing. Thank you so much. Uma coisa legal é que as aulas são gravadas, então você pode reassistir quantas vezes você quiser. E outra coisa legal também é que dá pra acessar pelo celular. Se algum dia você estiver de bobeira, deitadinho no sofá, vou fazer uma aula agora. Tudo bem, você entra lá com o celular e pá! Não precisa ter todo aquele processo de ligar o computador, ligar o webcam pra poder fazer uma aula. Não, é só você abrir o aplicativo no celular e pronto.
Juntando todas essas vantagens, dá pra vocês organizarem um cronograma legal de estudos nos dias e na hora que você quiser. Hashtag super recomendo. Em parceria com a Cambly, a gente conseguiu 10 minutos grátis pra vocês testarem uma aula, então quem quiser é só acessar o link aqui na descrição e usar o código Jéssica Hirata. Uma coisa que acontece com quem tá aprendendo um idioma novo é pensar demais antes de falar, ou então deixar de falar as coisas por medo de falar errado, e não precisa ter vergonha. Os professores da Cambly são muito pacientes, então, gente, não precisa ter vergonha de falar errado. Vocês estão ali pra aprender, entendeu? Não tenham medo de errar. Quinto e último item, mas não menos importante, é possível viajar com pouco dinheiro. Eu tenho acompanhado muito o canal Damon and Joe e eles me inspiraram demais. E eles viajam com pouco dinheiro, pra quem não sabe. Não sei se isso acontece com vocês, mas toda vez que eu estou com pouco dinheiro, sempre surge alguma coisa legal pra fazer. Ou alguma coisa que eu estou namorando há muito tempo, querendo comprar, entra em promoção. E aí eu tô sem dinheiro e não posso aproveitar essa oportunidade, sabe? Bate uma bad aqui. Mas se você fez o workshop, você tem dinheiro pra investir / gastar, Jéssica. O que você tá falando que é possível viajar com pouco dinheiro? Meus queridos, sim, tinha dinheiro pra fazer esse workshop, mas o que vocês não sabem é que eu investi as minhas últimas economias. Últimas, sabe? O último do último. Então, eu investi as minhas últimas economias nesse workshop. O pouquinho que eu tinha pra comer, pra ir de trem até as minhas aulas, eu tive que gastar pra comprar um segundo ticket de ônibus. Sim, eu perdi o primeiro ônibus, perdi dinheiro. Foi tenso o negócio. Eu não fiquei em hotel, não fiquei em cápsula. Tive que pedir um help lá pra minha amiga, que eu nem conhecia pessoalmente ainda. Fui conhecer quando eu cheguei lá, tipo, oi, tudo bom? Vou dormir na sua casa hoje. Tá, não foi assim, mas acabei de conhecer a menina, eu já fui dormindo na casa dela, entendeu? Quem me acompanha nos stories sabe o quanto eu economizei nessa viagem de Osaka. Que na verdade não foi nem pra Osaka, foi pra Nara. Eu ia pra Osaka pra ter as aulas em Osaka. Eu demorava pra chegar lá. Não tinha dinheiro pra pagar o hotel em Osaka, é muito caro. Depois de passar 1 hora fazendo várias baldeação pra poder chegar em Osaka, eu ainda tinha que andar mais 30 minutos pra chegar na aula, na volta, o mesmo processo, entendeu? E as minhas pernas são curtas, gente. Eu canso rápido. Levem isso em consideração. Meu esforço é relevante. E é engraçado porque inicialmente a gente sempre acha que não vai dar certo, que não vai conseguir, que, sabe? A gente meio que se coloca pra baixo antes de tentar fazer as coisas e tá errado. Não pode pensar assim. Tudo o que vai valer a pena na sua vida vai ser difícil. Isso é a realidade sem exceção. Quando você para pra analisar as coisas que estão à sua volta, você automaticamente já começa a filtrar o que é luxo e o que é realmente necessário para a sua vida. Então eu meio que fui cortando certas coisas. Eu poderia andar um pouco mais pra ir nas aulas, ficar na casa de uma conhecida e não ter que pagar uma fortuna de hotel, porque eu fiquei uma semana inteira. Poderia deixar de ir em restaurantes e comer na casa da minha amiga. Poderia voltar pra casa de trem ao invés de ônibus e gastar menos. Sabe esses detalhes pequenos que se você juntar todo o dinheirinho pequenininho que você vai gastar em cada coisinha, é tipo muito o que você economizou. Se você está pensando em viajar, analise os seus gastos. Enfim, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ajude alguém aí na sua futura viagem. E pra quem for viajar, não esquece que é sempre bom a gente testar os nossos conhecimentos básicos de inglês. Então eu vou deixar o link da Cambly aqui na descrição, assim como o meu código para vocês testarem aquela aula de 10 minutos. E divirta-se! Muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!